Deuteronômio no capítulo 8, no versículo 1, vamos ao texto, que diz assim: todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os fazer, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou aos vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria os seus mandamentos ou não. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conheceste, nem os teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá somente de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Nunca se envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. Confessa, pois, o teu coração, que como um homem castiga o seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. E guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para temeres e andares nos seus caminhos. Vou ler novamente aqui o versículo 6. E guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para o temeres e andares nos seus caminhos. Irmãos, esse texto aqui que nós fizemos a leitura, apesar da gente ter lido apenas alguns versículos, não lemos todo ele, relata exatamente a realidade do povo de Israel quando eles tinham saído do Egito. Como nós conhecemos, né, a história do povo de Israel, vou fazer um resumo, apesar da maioria já conhecer, só para a gente realmente lembrar. A palavra de Deus, irmãos, diz que Deus se revelou a um homem chamado Abraão. Até então ele se chamava Abrão ainda. Depois de algum tempo Deus mudou o nome dele. E Deus fez uma promessa a esse homem, que ele seria pai de uma nação. Sendo que esse homem ele era casado, o nome da sua esposa era Sara, e eles não tinham filhos. Não tinham filhos pelo menos por 2 motivos. O primeiro motivo é que a sua esposa era estéril, ela não tinha condições de gerar filho. E o segundo motivo é que os dois já estavam avançados em idade, ou seja, eles já não tinham mais idade para ter filhos. Mas Deus, quando ele se revela a Abraão, o interessante é que Deus fala para que Abraão saísse da terra dele e fosse para uma terra que ele iria mostrar. E que lá nessa terra Deus iria fazê-lo prosperar, iria fazer ele pai de uma grande nação. Abraão obedeceu esse chamado de Deus, arrumou suas coisas, comunicou sua esposa. Ele, a sua esposa e o seu sobrinho Ló saíram da onde ele estava, de Ur dos Caldeus, e foram em direção à terra que Deus até então iria mostrar. Ele só sabia que ele tinha que sair da onde ele estava. Quando Abraão ele recebe esse chamado de Deus, e ali começa então uma jornada na vida de Abraão. Ele, a sua esposa e o seu sobrinho. E até então, como eu falei, não tinha filhos. Abraão, irmãos, passou por muitas dificuldades nessa caminhada, até que ele chegasse à terra que Deus de fato havia prometido, e aonde nessa terra de fato ele seria pai de uma nação. Quando o texto fala pai de uma nação, porque Deus iria realizar um sonho que Abraão e sua esposa tinham, um sonho que já estava sepultado devido ao tempo, porque eles eram velhos, e além disso, devido às circunstâncias também, porque a sua esposa não tinha condições de gerar filhos, Deus iria realizar um sonho que eles tinham de ter um filho. E nós sabemos que durante essa caminhada, Abraão cometeu alguns erros, alguns vacilos. Um dos primeiros erros que Abraão cometeu foi quando nessa caminhada, nessa jornada, ele se deparou com a escassez, com a fome. Ele então interrompeu a sua caminhada, a direção que Deus estava dando, e desceu a uma nação chamada Egito, que naquela época era uma nação muito conhecida, e Abraão sabia que para ele fugir da fome, da escassez, ele precisava procurar um lugar próximo, que ele iria encontrar apoio e encontrar recurso. E ele desce ao Egito sem direção de Deus. Lá ele teve que mentir, porque a sua esposa, apesar deles estarem avançados de idade, a sua esposa chamou muita atenção, e
a esposa dele foi levada à presença de Faraó para que Faraó tomasse aquela mulher estrangeira, que no caso era a esposa de Abraão, como sua mulher. Então Abraão, não querendo ser morto, porque sabia que se os egípcios soubessem que ele era casado com Sara, ele poderia ser morto, ele mentiu, falou então que ela era sua irmã. Irmãos, várias coisas acabou acontecendo que gerou consequências lá na frente. Eles saíram do Egito, Deus trouxe o livramento, Deus não permitiu que Faraó tocasse num fio de cabelo de Sara, porque numa determinada noite Deus se revelou a Faraó e falou para que ele não tocasse naquela mulher. O Faraó ficou espantado com aquilo, furioso, chamou então Abraão e falou: por que você mentiu? Não falou que essa mulher era tua esposa, você falou que era tua irmã, quase que eu me deito com ela e a ira do Deus de Israel se acendesse contra mim. E aí nessa questão toda, então Faraó falou com ele o que ele precisava. E aí Faraó deu riquezas a ele, deu várias coisas para que ele pudesse seguir viagem. E num desses presentes, Abraão foi levando uma moça, foi levado uma mulher chamada Agar, que era egípcia. E ela acabou se tornando uma companheira de viagem de Abraão e da sua esposa, se tornou uma secretária, uma empregada. Então Abraão foi embora. Depois desse vacilo, desse livramento, o tempo foi passando. Abraão tinha uma palavra no coração dele, que ele seria pai, mas ele olhava para ele, para a sua idade, não via condições, olhava para a idade da sua esposa, não via condições, olhava também pelas circunstâncias, além de idosos, a sua esposa era estéril, até que a sua esposa começa a tentar incentivar Abraão a se deitar com a empregada. Olha, por que você não se deita com ela? Porque naquele tempo, irmãos, infelizmente isso era comum na cultura. Quando a mulher não tinha condições de ter filhos, se ela tivesse servas, empregadas, as empregadas elas acabavam, se deitando com seus esposos para gerar filhos. Então isso era uma questão cultural. Não estou falando que é certo não, tá, pessoal? Era uma questão cultural daquele tempo. Abraão então, em concordância com ela, se deitou com a serva egípcia. E ali Abraão cometeu um outro erro, porque Deus havia prometido que ele seria pai, que ele teria um filho, mas esse filho seria fruto do relacionamento dele com a esposa dele, não com outra pessoa. Ele acabou se deitando com a serva egípcia Agar, teve um filho, nós sabemos que o nome do filho era Ismael. Então nasceu o primeiro filho de Abraão, chamado Ismael. Não era o filho prometido, mas foi então assim o seu primeiro filho. Aquilo gerou uma instabilidade, uma confusão, porque a serva egípcia, depois que ela engravidou e teve filho, ela começou a achar-se no direito de ter direitos iguais a de Sara, porque afinal eu sou empregada, mas agora eu dei um filho, patrão. E aí começou, irmãos, a serva egípcia começou a reivindicar direitos trabalhistas. Eu quero mais direito. E aí Abraão teve que fazer uma escolha: ou eu atendo o pedido de Agar e fico mal com Sara, minha esposa, ou eu atendo o pedido da minha esposa e tenho que mandar Agar embora. E aí o que ele faz? Ele fica com a esposa dele, irmão? Manda Agar embora, Agar vai embora com o menino. E aí a gente vai vendo, irmãos, erros atrás de erros. Até que Deus então não desampara Agar, ela vai embora, prossegue viagem com o seu filho, com Ismael, filho de Abraão. Deus fica praticamente 12 anos sem se revelar a Abraão. Abraão, irmãos, ele prova, numa das piores coisas que alguém pode passar a perder, irmãos, o contato com Deus. Deus fica 12 anos sem se revelar a ele. Depois desses 12 anos, Deus se revela a ele e começa a tratar os erros que Abraão havia cometido. Abraão então entende que ele havia errado, se deita com a sua esposa e Deus faz o milagre. Aí nasce o filho da promessa, Isaac. Isaac cresce, se torna um homem, casa, sua mulher também é estéril, mas como Deus tinha um propósito, Deus abriu a madre dela, ela gerou filho, nasceu então 2 filhos, como nós sabemos que eram filhos gêmeos. E aí daqueles filhos, um dos filhos, um era Ismael, o outro era Jacó. Jacó nasceu, sendo um pouco rejeitado pela família, só a mãe que dava toda uma atenção a ele. Ele nasceu com esse trauma por não ter sido primogênito.
era irmão gêmeo do outro. Resumindo, ele tem um encontro com o anjo de Deus e Deus muda o nome dele, de Jacó para Israel. E a partir dali, aí começa a jornada de Israel. Ele vem casar, tem muitos filhos, os filhos têm muitos filhos, pronto. Nasceu a nação de Israel. Ou seja, um homem lá atrás que recebeu uma promessa, essa promessa se cumpre. Essa nação, irmãos, ela começa a ficar muito numerosa. Essa nação agora está no Egito. Ela está no Egito porque um homem chamado José, que vinha ser descendente de Abraão, como todos conhecem a história, foi humilhado, foi perseguido, mas um dia Deus o honrou, ele se tornou governador no Egito. Sendo que a geração de José passou. José morreu, o faraó da época de José morreu, veio outro faraó. Lembrando que faraó não era um nome, faraó era um cargo, como um presidente. Veio um outro faraó, um outro presidente, esqueceu da história de José, da história do povo de Israel, e fez o quê? Vendo que o povo de Israel era um povo muito numeroso, começou a escravizá-los. Alguns historiadores falam que o povo ficou durante 350 anos preso no Egito. A gente tem algumas registros na Bíblia que falam que ficou 400 anos, e tem registro que diz que ficou 430 anos. Bom, ficou muito tempo. Foram gerações e gerações que passaram no Egito. Aí você imagina só, um erro lá de trás, de 500 anos atrás, começou a gerar consequências para as gerações futuras. Quem está entendendo até aqui? E aí a gente chega aqui em Deuteronômio, no capítulo 8. Quando esse povo, que durante muitos anos eram escravos, prestadores de serviço para os egípcios, foram libertos por Deus através de um homem chamado Moisés. Sendo que esse povo, irmãos, eles viveram tantos anos no Egito, tantas gerações se passaram no Egito, que esse povo perdeu, eles ficaram desfigurados, perderam, a cultura de Deus. Era necessário esse povo, irmãos, passar por um processo de desintoxicação, porque muitas gerações desse povo havia morado no Egito, e eles só entendiam a linguagem de escravo, porque isso foi passado de pai para filho, de filho para filho, por aí sucessivamente. Quando Deus tira esse povo do Egito para levar esse povo para a terra da promessa, que era a terra de Canaã, a terra que Deus havia prometido a Abraão, quando Abraão nem filho tinha. Presta atenção nisso. Essa terra já era prometida a Abraão. Essa terra já pertencia a esse povo antes mesmo deles existirem, porque Abraão nem pai ainda era. Mas por conta de um erro de Abraão lá atrás, a sua descendência acabou não desfrutando disso. Aqui a gente vê Deus cumprindo a promessa, porque Deus cumpre aquilo que Ele promete. Amém, queridos? Só que esse povo não está preparado para viver o que Deus tinha. Então aqui o versículo, no capítulo 8, vamos lá. No versículo 2 diz assim: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos. Para quê? Para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria os seus mandamentos ou não. Ou seja, foi necessário, na saída do Egito, em direção à terra de Canaã, a terra da promessa, eles passaram por um lugar chamado deserto. Agora, por que foi necessário? Foi necessário, irmãos, Deus levar o seu povo ao deserto para desintoxicar o seu povo daquilo que poderia impedi-los de viver bem na terra que Deus já havia prometido. Conosco não é diferente. Quando nós entregamos a nossa vida para Deus através de Jesus, nós passamos por alguns desertos da nossa vida também. E se a gente for perguntar aqui quem quer passar por deserto, certamente todo mundo vai falar que não quer. Mas os desertos, irmãos, são necessários, porque é no deserto que Deus trabalha na nossa vida. É no deserto, irmãos, que o nosso coração é revelado. É justamente nesse caminho chamado deserto, nas dificuldades, que nós passamos a nos conhecer. Porque às vezes a gente pensa que a gente se conhece, até a gente passar por um deserto. A gente pensa que a gente está firme com Deus, até a gente passar por um deserto. A gente pensa que a gente não vai ter o desejo de abandonar o caminho,
até a gente passar uma dificuldade. É justamente nos momentos de deserto, de dificuldade que nós passamos, que nós enfrentamos, que o nosso coração é revelado. É justamente no momento do deserto que o coração das pessoas é revelado. E aqui, queridos, o povo de Israel teve que passar pelo deserto, e foram 40 anos. Poderia ter sido bem menos. Tem um texto em Êxodo, abre lá rapidinho, por favor, a gente já vai voltar aqui. Êxodo no capítulo 13, abre lá, por favor. Olha o que diz. É só você voltar aí um pouco. Êxodo no capítulo 13. O povo de Israel, irmãos, ficou no deserto durante 40 anos. Mas aqui no capítulo 13 de Êxodo, Êxodo capítulo 13. Quem achou, diga amém. Êxodo capítulo 13, no versículo 17, diz assim: E aconteceu que quando Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e tornem ao Egito. Ou seja, tinha um caminho mais curto. Tinha um caminho mais curto. Esse caminho mais curto, irmãos, era o caminho que Deus poderia ter levado o povo para chegar na terra da promessa. Agora você vê que Deus, ele evitou o caminho mais curto e levou o povo pelo caminho mais longo. E talvez você já deve ter tido essa experiência. Puxa vida, parece que as coisas na minha vida é mais difícil. Parece que tudo na minha vida tem mais dificuldade. Você já pensou assim, ou já falou assim? Dá revolta, não dá, irmão? Tem hora que dá, não é? Você fica assim, rapaz, por que para mim tudo é mais difícil? Por que para mim tudo é mais duro? É ou não é? Agora, Deus tinha lá os seus motivos. E um dos motivos era por quê? Deus tinha um caminho mais curto para que eles pudessem chegar. Mas Deus sabia também, irmãos, que esse caminho mais curto, justamente por ser um caminho mais rápido, um caminho mais fácil, poderia gerar insegurança no coração deles e eles voltarem para o caminho da onde eles haviam sido libertos. E às vezes é necessário, irmãos, Deus nos levar por um caminho mais duro, mais longo, mais doloroso, para que a gente não volte atrás. Como assim, pastor? Para que a gente não volte para o Egito, para que a gente não volte para o mundo. Parece até que Deus é egoísta, né? Mas não é. É uma forma de Deus nos cuidar, de cuidar de nós, irmãos, para que a gente não saia da presença dEle e não perca de vez a presença dEle e vá para o inferno. Porque há muitas pessoas que, infelizmente, irmãos, vão perder a vida eterna. Vão perder não é porque Deus não quer salvar, mas porque essas pessoas retrocederam. Então, algumas vezes é necessário Deus nos levar por caminhos mais longos, que são mais dolorosos, porque é para nossa proteção. Eu sei que é difícil. Eu sei que muitas vezes você deve ter esse sentimento. Por que para mim tudo é mais difícil? O Zé da esquina, né? Olha lá, a vida dele parece que é mais fácil. E ele nem é crente, pastor. Ele nem é crente, parece estar melhor do que eu. Não é assim? Parece que para a gente tudo é mais difícil. Mas, querido, deixa eu falar um negócio com você. É melhor estar no deserto com Deus do que viver, irmãos, uma vida de sucesso sem Ele. Eu não estou falando para você que a gente tem que desejar coisas ruins. Não é isso, pelo amor de Deus. Deus é um Deus de promessa e Deus é um Deus que cumpre promessas. Agora, para a gente desfrutar das promessas, muitas vezes vai ser necessário Deus nos levar por caminhos para que a gente venha amadurecer, para que a gente venha crescer. E é muito melhor, irmãos, você estar no deserto com a companhia de Deus do que você estar com a vida aparentemente bem sem Ele. E tem muita gente hoje, irmãos, vivendo aparentemente, vivendo bem, mas é tudo aparência, sem a presença de Deus. Você pode estar até no deserto, irmãos, mas você pode ter certeza, você não está sozinho. Deus tem algo para te ensinar. Irmãos, o deserto não é um fim em si mesmo. O deserto é um meio, o qual Deus usa para nos lapidar. Nós somos como uma joia na mão do Senhor, mas uma joia bruta, que precisa ser bem preparada, precisa ser lapidada, para ela refletir o brilho natural dela. Assim somos nós. Nós temos muito valor para Deus, mas é necessário muitas vezes Deus trabalhar na nossa vida. E uma das formas que Deus usa de recurso para trabalhar em nós é fazendo com que a gente ande pelo deserto. O povo de Israel poderia estar na terra da promessa há muito tempo. Agora Deus preferiu um caminho mais longo porque Deus tinha um objetivo.
Deus tinha um propósito. Irmãos, todos os desertos que você passa, Deus tem um propósito. Deus tem algo para nos ensinar. Irmãos, pior que passar uma luta é vencer a luta, é passar pela luta e não aprender nada. É continuar arrogante, é continuar orgulhoso, é continuar incrédulo. Irmãos, toda luta ela tem o seu objetivo de nos aperfeiçoar. A palavra de Deus diz que Cristo, tudo que aprendeu sobre obediência, aprendeu em tudo que sofreu. Eu comentei isso na semana passada. O próprio Jesus, irmão, sendo filho de Deus, aprendeu o que diz respeito à obediência e aquilo que sofreu. Ou seja, o sofrimento de Cristo não foi em vão. Nos trouxe o benefício da salvação, mas trouxe um benefício próprio. Conosco não é diferente. Os desertos da nossa vida são dolorosos, faz a gente perder algumas coisas, arrancam lágrimas de nós. Mas, irmãos, é melhor estar no deserto com Deus do que estar vivendo uma vida aparentemente de sucesso sem Ele. Tem muita gente vivendo de aparência, mas não tem a presença de Deus. Já perdeu a presença de Deus. Então os desertos são necessários, são dolorosos, mas são necessários. Deus poderia levar o seu povo por um caminho mais curto, mas Deus preferiu levá-los por um caminho mais longo. Volta para lá, para Deuteronômio no capítulo 8. Então aqui, irmãos, nós estamos vendo Deus falando que Ele levou o seu povo no caminho do deserto para que o povo fosse testado, para conhecer o coração do povo. Na verdade, Deus já conhecia o coração do seu povo, mas o próprio povo não conhecia o coração que tinha. No momento do deserto, irmãos, o nosso coração é revelado. É no momento da dificuldade, irmãos, que o nosso coração é revelado para a gente mesmo. É que a gente vê de fato o nosso estado. Se a gente está bem ou se a gente não está. Se a gente está firme com Deus ou se a gente não está. É no momento do deserto. Vamos lá, Deuteronômio no capítulo 8, no versículo 2, que diz: E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te tentar e para saber o que estava no teu coração, se guardaria os mandamentos ou não. Como eu falei, irmãos, foi necessário Deus levar o seu povo pelo deserto para desintoxicar o povo. Eu anotei pelo menos algumas coisas aqui que ainda existia no coração do povo. O povo de Israel não estava mais no Egito. O Egito era passado. O Egito foi um lugar da onde eles estavam libertos. Não estavam mais no Egito, mas eles carregavam ainda o Egito dentro deles. Muitos de nós aqui, irmãos, não estamos mais no Egito. O Egito pode representar o quê? O passado. O Egito pode representar o mundo, as coisas que não agradam a Deus. O Egito representa um passado, irmãos, que não é agradável aos olhos do Senhor. Representa o velho homem, a velha criatura, aquela pessoa que não tinha compromisso com Deus. Com certeza, irmãos, todos nós aqui do Egito já fomos livres. Nele não, né? Nós não pertencemos e nem estamos mais no Egito. Amém, glória a Deus por isso. Mas talvez exista em alguns de nós algumas lembranças do Egito, algumas coisas que nós íamos trazendo no nosso coração que nem a gente percebeu que a gente tem. É como você arrumar o seu armário. Sempre é bom, né, irmãos? Arrumar o armário de vez em quando, é ou não é? É um tal de pegar aquela calça jeans e achar dezão, né? É alegria, não é? O negócio está tão difícil ultimamente, irmão, que está difícil achar dezão na calça jeans guardada, né? Quantas vezes você já arrumou o armário, metia a mão no bolso, olha aqui, achei 50. O negócio está tão difícil, irmãos, que até a traça está nos roubando, irmãos. Está tão difícil que até a traça dentro do armário está levando a nota. Mas enfim, existem coisas que às vezes a gente está guardando que a gente nem sabe que está guardado. Você tem aquele cantinho da bagunça na sua casa? Eu sei que você tem, aquele quartinho da bagunça. É aquele negócio que escangalha, você fala, não, eu vou guardar aqui, vai que presta para alguma coisa, né? Aí, normalmente as irmãs, joga isso fora. Aí vira o marido, não, vou guardar isso aqui, vai que recebe alguma coisa. É ou não é, né? Assim, tem coisa, irmãos, guardado na nossa vida que a gente até esqueceu que a gente tem guardado. Tem sentimentos ruins que a gente carrega dentro da gente, que está adormecido, que a gente nem lembra mais deles, mas que em algum momento, se eles não forem descartados, eles podem aparecer e podem nos dar uma rasteira. Lembra de Davi? Davi, irmãos, foi o segundo rei de Israel.
Davi teve muitas vitórias. Mas interessante que quando Davi já havia se tornado rei, estava bem financeiramente, era um homem de exemplo de sucesso, teve um dia que Davi não foi para a guerra, acabou ficando ocioso, andando no palácio, viu uma moça bonita, desejou a mulher, mandou que trouxesse a mulher e caiu com aquela mulher. Irmãos, Davi venceu tantas batalhas, mas perdeu uma guerra dentro de casa, porque não vigiou. Certamente, irmãos, existia uma fragilidade, uma fraqueza no coração de Davi. Olha que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi era um homem de Deus. Homens de Deus estão sujeitos a errar também, se não vigiar. Homens e mulheres de Deus. Você vê que Davi era um homem de Deus, mas Davi tinha algo mal resolvido dentro dele que talvez nem ele sabia. E existem coisas, irmãos, que a gente vai carregando do Egito, da velha criatura, que às vezes a gente não sabe que está no nosso coração, e que num determinado momento pode nos armar, irmãos, uma armadilha. É por isso que é necessário passar pelos desertos. E eu anotei pelo menos algumas coisas aqui que ainda tinha no coração do povo de Israel. Eu só anotei, tá? Ainda existia arrogância no coração deles. Ainda existia egoísmo, inveja, maledicência. O povo murmurador, irmãos. Tudo reclamava. Eles ficaram 40 anos no deserto. Não era para ter ficado esse tempo todo. Ficou esse tempo todo de tanto que reclamou. Maledicência não é só murmurar, né, irmãos? É você amaldiçoar o outro, é você falar mal do outro. É fofoca. Tem uns crentes que é fofoqueiro, irmão. Vamos lá. Eu, às vezes, até brinco aqui, irmãos. Eu falo assim, irmão, você está ganhando o que fazendo fofoca? Léo Dias ganha dinheiro. Sônia Abrão ganha dinheiro fazendo fofoca dos outros. Você ganha o quê? Você ganha alguma coisa com isso? Então larga de ser fofoqueiro, irmão, que essa turma pelo menos ganha para isso, né? Mas vamos lá. Rebeldia, o povo era rebelde. Quando o povo estava no Egito, irmãos, o povo estava pianinho com o faraó. Ninguém botava o dedo na cara de faraó. Deus foi lá e levantou Moisés como líder. Moisés tirou o povo do Egito para levar o povo para a terra melhor. Começaram a perseguir Moisés. O povo era rebelde. O povo era inflexível, o povo era duro. O que é ser uma pessoa inflexível? Eu vou dar um exemplo simples aqui. Você já viu um bambu? Se você começar a envergar, ele vai envergando. Ele tem flexibilidade. Agora pega um cabo de vassoura, por exemplo. Ele não tem flexibilidade. Tem gente que é assim, irmãos, não é flexível. Irmãos, nós precisamos ser flexíveis na mão de Deus. Não, eu nasci assim, eu sou assim. Gabriela, não, irmão, pelo amor de Deus, você tem que ser flexível. Não, pastor, porque eu nasci assim, eu sou assim. Até quando? A gente tem que ser flexível. Se Deus quer mudar a nossa vida, a gente precisa permitir que Ele mude. E tem gente que é duro, não, eu não vou mudar, eu sou assim, porque mamãe era assim, porque minha avó era assim, eu sou brabo, pastor, só para pisar no meu calo. Não vai resolver, não vai resolver assim, irmãos. Ou seja, o povo era o que era inflexível, não tinha flexibilidade. O povo era idólatra, a gente vai ver o povo adorando bezerro de ouro, o povo era pagão, entre outros pecados. O que Deus fez? Deus teve que levar eles para o deserto, irmãos, para desintoxicar, para limpar, para Deus limpar esse povo, porque se esse povo entrasse com todos esses maus costumes na terra que Ele havia prometido, eles iam estragar o que estava bom. E é por isso que algumas coisas não acontecem na nossa vida com velocidade. Não é porque Deus não quer fazer, não é porque Deus não quer cumprir, Ele vai cumprir o que Ele prometeu, amém, queridos? Mas tem um processo para que a gente não estrague o que está bom. Porque, irmãos, eu vou dar um exemplo básico aqui. Você lembra de Adão? Você lembra da sua companheira? Irmãos, o que Adão fez para ele ter um jardim maravilhoso? O que ele fez? Quando Adão chegou, tudo estava pronto. Adão não precisava plantar para colher. Adão colhia, depois ele plantava. Que isso, graça? Deus coloca Adão no jardim, faz uma disjuntora, a sua esposa, e Adão vai e peca. Adão consegue estragar o que estava bom. Aí que Deus falou? Agora você vai viver só do seu trabalho, porque eu te dei tudo e você estragou o que estava bom. Então, irmãos, às vezes é necessário Deus levar a gente pelo deserto para a gente se desintoxicar das coisas do Egito, para que a gente não estrague o que Ele preparou de bom para nós.
E você pode ter certeza, Deus tem o melhor para você. Deus é o maior interessado em nos abençoar. Amém, queridos? Mas tem um processo. E quanto mais a gente é inflexível, rebelde, maledicente, que vive murmurando, reclamando, fofocando, quanto mais a gente é uma pessoa dura, mais o deserto demora para acabar. Mais a gente não aprende nada no deserto. Foi necessário Deus levar o seu povo pelo deserto, para que o coração do povo fosse revelado. E sendo o coração revelado, ele fosse trabalhado, ele fosse purificado. Aqui no versículo 3 de Deuteronômio 8 diz: e te humilhou, e te deixou ter fome. Agora, olha interessante que diz após a vírgula: e te sustentou com o quê? Com maná. Você vê que foi necessário Deus tirar o sustento do povo. Foi necessário Deus humilhar o povo. Não foi o diabo, não, foi Deus. Querido, tome cuidado para você não amaldiçoar o que é Deus promovendo a tua vida. Que eu vejo muito crente falando, deve ser o capeta, deve ser o diabo. Cuidado, para você não chamar de diabo o que Deus está fazendo. Se nós entregamos a nossa vida para Deus, não importa o que aconteça, diz o apóstolo Paulo, todas as coisas vão cooperar para o nosso bem, porque nós amamos a Deus. Quem ama a Deus vai cooperar para o teu bem. Satanás não tem nada na tua vida. Tira essa palavra do teu vocabulário. Deve ser o diabo. Não tem diabo não, você é de Deus, a tua vida é de Deus. Se está acontecendo alguma coisa, Deus tem algo para te ensinar. Obviamente você vai usar a autoridade que Deus te deu, você vai repreender o mal se você vê alguma normalidade, mas acima de qualquer normalidade, você tem um Deus que cuida de você. Você tem que crer nisso. E às vezes a gente dá muito ibope para o diabo. Irmãos, o diabo ultimamente nem está trabalhando, irmãos, porque as próprias pessoas já trabalham para ele. O diabo está lá em Cancún tomando água de coco, numa rede balançando. Fala assim, não precisa nem trabalhar, porque o cara já reclama, já murmura, já amaldiçoa, já mata o outro, já briga com o outro, não precisa nem ir lá. Então não chame de diabo aquilo que é Deus, aquilo que Deus está fazendo. Talvez é Deus permitindo, talvez é Deus nos chamando a atenção para a gente se voltar para Ele. Talvez é Deus nos quebrando, irmãos. É duro ser quebrado por Deus, porque Deus está querendo nos trazer um livramento mais à frente. Talvez aquilo que Deus está fazendo na nossa vida hoje é para preservar, irmãos, as nossas próximas gerações, como aconteceu com Abraão. Um erro de Abraão afetou os seus netos, os seus bisnetos, as gerações à frente. Então diz aqui, eu te humilhei, foi Deus que humilhou. Foi o diabo, será que não é Deus? Te fiz passar fome, foi Deus que tirou o recurso. Mas interessante que Deus criou a necessidade, mas Deus trouxe a solução. Deus tirou o pão deles, permitiu que eles passassem necessidade, mas Deus trouxe, irmãos, a provisão. O povo de Israel não tinha mais pão, mas Deus trazia o pão do céu. Irmãos, Deus sempre vai tirar alguma coisa de nós no deserto, mas Ele sempre vai substituir aquilo que Ele tira de nós por algo que é do céu. Às vezes é uma amizade que não presta, Deus vai arrancar, mas Deus vai trazer pessoas verdadeiras e sinceras para ajudar você. Pare de chorar pelo que já foi, pare de ficar preso pelo que já foi. Deixa aí, querido, deixa aí. Tem amizade que não soma. Eu não estou querendo ser aqui motivacional não, mas tem amizade que não soma. A Bíblia diz que as más conversas corrompem os bons costumes. Tem gente que só te puxa para trás. Deus vai tirar essas pessoas. Não que Ele não ame essas pessoas, mas talvez essas pessoas estão num processo bem mais atrasado que o teu. E para que você não seja atrapalho para elas, e principalmente elas para você, muitas vezes vai ser necessário Deus afastar. E aí o que você faz? Você se fecha, você não se abre para outras amizades, você não se abre para um novo tempo que Deus está trazendo. Às vezes esse novo tempo é no meio da igreja. Irmãos, na igreja não tem ninguém perfeito, mas todo mundo aqui está na mesma expectativa, na mesma busca que você. E aí a gente fica com dificuldade de se envolver com as pessoas da igreja, de se envolver com aquilo que Deus está promovendo. A gente precisa entender, eu estou vivendo um outro tempo. Eu preciso estar aberto para os relacionamentos novos, novas amizades, novas pessoas que vão cooperar no meu propósito com Deus. Então muitas vezes Deus vai tirar o pão, mas Deus vai trazer o maná. Deus arranca algo de nós, mas Deus substitui por algo que é dele, por algo que é saudável, por algo que é santo. Amém, queridos? Então toda perda
vai gerar dor, mas Deus vai trazer, irmãos, para colocar no lugar o que foi perdido e junto com aquilo o remédio. Aí diz mais aqui no versículo 3: te humilhou, te deixou ter fome, te sustentou com maná que tu não conheceste, nem teus pais conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca de Deus. Isso aqui é o que? É viver na dependência de Deus. Para que eles viessem entender, irmãos, por quê? Qual era o entendimento do povo? O povo de Israel, eles tinham que trabalhar para ter o sustento, que não é um entendimento errado. Deus instituiu-se Adão após ele ter pecado. Agora Deus está fazendo o seguinte: vocês não precisam trabalhar para serem sustentados, eu vou sustentar vocês. Vocês não vão fazer nada, eu vou sustentar vocês. Irmãos, é o tempo da experiência com Deus, é o tempo que a gente vive na dependência de Deus. É quando a gente se sente impotente diante de alguma situação, de alguma coisa, a gente vive extremamente dependente de Deus, do cuidado de Deus. Esse momento aqui, irmãos, era o momento do povo amadurecer, do povo confiar mais em Deus, do povo se achegar mais a Deus. Era o tempo que Deus começou a tirar tudo que era apoio, para que eles buscassem apoio no Senhor. É aquele momento da nossa vida, irmãos, todo mundo some. Você parece que não tem ninguém. Você não tem mais amigos, você não tem mais colega. Ou às vezes você está rodeado de um monte de gente, mas mesmo estando rodeado de muita gente, se sente sozinho, se sente solitário. O que fazer? É o momento de buscar a Deus. É o momento de buscar, né, a companhia de Deus. Aí diz aqui no versículo 4: nunca se envelheceu suas vestes sobre ti, nem inchou os teus pés 40 anos. Confessa, pois, o teu coração, que como o homem castiga o seu filho, assim castiga o Senhor teu Deus. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para temeres e andar nos seus caminhos. Ou seja, assim como Deus, né, como um pai repreende e corrige um filho, assim é Deus também. A gente precisa ter esse entendimento: Deus é o nosso Pai, Deus tem cuidado de nós, e muitas vezes nesse cuidado Ele vai trazer algumas correções, Ele vai promover algumas experiências para que a gente venha amadurecer, para que a gente venha crescer e para que a gente possa se desintoxicar de tudo aquilo, irmãos, que pode estragar aquilo que Deus está fazendo de bom na nossa vida. Marca aqui, a gente já volta. Mateus capítulo 4, vamos lá? Abre lá, por favor. Evangelho de Mateus, no capítulo 4. Nesse capítulo, irmãos, nós vamos ver a experiência que Jesus teve de ter sido levado ao deserto. Algo bem semelhante ao que o povo de Israel passou. O interessante é que foi Deus que fez com que o povo de Israel passasse pelo deserto, como nós lemos lá em Êxodo. Existia um caminho mais curto, mas Deus preferiu o caminho mais longo. Existem caminhos mais curtos, existem atalhos, você pode ter certeza. E na sua caminhada você vai ver muitos atalhos. Só que aí que entra a nossa obediência. Você vai pegar os atalhos ou você vai continuar no caminho? O que é atalho, irmãos? É algo que veio para facilitar. É algo que veio para tornar mais fácil alguma coisa. Só que quando o nosso coração, irmãos, está voltado à obediência de Deus, apesar de muitas vezes querer o caminho mais prático, para não chamar caminho mais fácil, a gente tem que ter a dura decisão de fazer uma escolha. Ou eu pego o caminho mais fácil e desagrada a Deus, ou eu ando pelo caminho mais difícil e agrada a Deus. Surgiu um problema no casamento. É mais fácil desfazer o casamento do que lutar por ele. Um filho surgiu com um problema de droga, seja o que for. É mais fácil virar as costas para ele do que lutar por ele. Pastor, não é fácil virar as costas para um filho. Eu sei que não é. Mas quando eu digo é mais fácil do que lutar, porque lutar dá trabalho. Você ajuda e não tem valor. Ajuda e o filho vira as costas para você. Ajuda é chamado de chato, é chamado de chata, é chamado de inconveniente. Eu já sou adulto. O Senhor quer se meter na minha vida, a senhora quer se meter na minha vida, da minha vida cuido eu, não é assim? Mas quem que limpou e trocou as fraldas foi quem?
quando eu era criança. E quem amamentou, e quem deu de comer, quem deu educação foi quem? Mas parece que isso numa fração de segundo some e passa. É duro, irmãos. E por mais doloroso que seja, deixa para lá, às vezes a vontade é essa. Deixa para lá. Então desistir sempre vai ser mais fácil. Trair sempre vai ser mais fácil. Arrumar amizade ruim sempre vai ser mais fácil. Encher a cara de cachaça para tentar esquecer de um problema sempre vai ser mais fácil. Se afastar da igreja sempre vai parecer ser mais fácil. Tentar aliviar o estresse fazendo coisas que desagradam a Deus sempre vai ser mais fácil. Porque lutar pela família dá trabalho. Segurar os hormônios quando o casamento não está tendo intimidade dá trabalho. Evitar botar a mão num copo de cerveja, porque na velha criatura eu tomava para distrair um pouco, dá trabalho. Fugir das amizades ruins, que apesar de ser ruim, mas pelo menos distrai, dá trabalho. Dá trabalho por quê? Porque a nossa carne quer. Mas é muito mais fácil fazer todas essas coisas do que lutar, do que pagar o preço, do que orar, do que tomar patada. Não é verdade, irmãos? Então o caminho de Deus é mais longo. O caminho de Deus é lutar, o caminho de Deus é ficar fazendo o que é certo, o caminho de Deus é ficar na palavra. E é muito duro esse caminho. Então vai aparecer os caminhos alternativos. E a nossa carne vai desejar os caminhos alternativos. Então o povo de Israel poderia ter pegado um caminho mais curto, mas Deus fez questão de levar eles para um caminho mais longo. Então, irmão, servir a Deus é duro. Servir a Deus exige de nós, irmãos, dedicação, esforço. E não tem romance nisso não. É duro demais. Às vezes a gente vai passar dias chorando. Às vezes a gente vai passar dias plantando com lágrimas. Às vezes a gente vai passar dias, irmãos, pensando em desistir, chutar o pau da barraca. Mas a gente está ali, não é fácil. Não é um romance. Não são esses clipes de adoração que a gente vê todo mundo chorando. Isso é só, irmãos, isso é só um momento. Porque você liga, né? Às vezes o vídeo, não estou aqui fazendo uma crítica, não, eu sou jovem. Aí você vê a juventude. Olha lá que bonito, né? Estamos aqui para te adorar. Aí um no chão chorando, o outro no chão deitado, o outro pulando. Isso é maravilhoso, irmãos. Mas a vida com Deus não é esse romance. Tem dia que você ora, você não sente nada. Tem dia que parece que Deus não tem uma palavra para você. Tem dia que você vê a igreja, você entra vazio e parece que você sai vazio. Não é esse romance. Bom seria se fosse só isso, né? Se fosse só essa brisa gospel. Aleluia, paz e amor. Mas não é. É duro. Você vem num culto, se fortalece, chega em casa, o capeta cria uma situação. É o vizinho que te xinga do nada. É o cachorro que invoca a morte da tua canela. É ou não é? Parece que está dando tudo errado, irmãos. É a goteira aqui, é a goteira ali, é a goteira colar. Você, meu Deus, eu quero sumir disso aqui. É filho agarrando você pedindo coisa, é criança com o nariz correndo, você, eu vou sumir. É ou não é? Ué, não tem romance, é duro demais. Irmão, servir a Deus é para quem quer. Agora só isso? Claro que não, irmãos. Tem muita bênção, tem muita vitória, tem muita coisa boa também. É claro, não estou aqui, né, jogando cal no negócio, não. Tem muita coisa boa, mas a realidade do dia a dia é duro. É você engolir sapo. É você perdoar quem te ofendeu. É você se manter fiel ao seu matrimônio, ao seu casamento. Às vezes é vontade de fazer umas bobagens. Mas por quê? Você sabe que o caminho de Deus é perfeito. E que você tem que trilhar ele. Porque Deus vai te recompensar, Deus vai te abençoar. Mas sempre vai aparecer o caminho alternativo. Sempre vai aparecer as plaquinhas. Entra aqui, foge por ali, faz isso aqui. Irmãos, não é fácil servir a Deus. É duro. Mas vale a pena servir o Senhor. Vale a pena ficar firme. Por quê? Porque quando Deus abençoa também, irmão, quando Deus abençoa, todo mundo vê. Quando Deus abençoa, até quem está perto é abençoado. Quando a bênção de Deus chega, irmãos, é uma alegria muito grande, é uma satisfação muito grande.
É você olhar para aquilo que Deus fez e falar: poxa, valeu a pena ter sido fiel a Deus, valeu a pena ter sido paciente, valeu a pena orar, valeu a pena buscar, valeu a pena ter ficado no caminho, valeu a pena dizer não para aquilo que era errado, valeu a pena andar no caminho de Deus. Foi duro, foi difícil, mas valeu a pena. Irmãos, vale a pena servir a Deus, mas os desertos fazem parte dessa caminhada, porque os desertos vão nos moldando, vão nos lapidando, vão nos desintoxicando, vai nos transformando, vai nos libertando, e não tem como fugir deles. Eles vêm e a gente precisa encará-los, mas você não está sozinho no deserto. O teu Deus está com você no deserto, e se Ele está com você, o deserto ele pode ser menos prejudicial, ele pode te incomodar menos. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, irmãos, ela sabe lidar melhor com os desertos, quando ela entende que ela não está sozinha. O deserto ele pode ter uma durabilidade menor, vencer o deserto pode ser uma coisa menos complicada. Tudo é melhor quando a gente tem consciência que Deus está conosco. Tudo se torna mais leve. O que faz com que os desertos se tornem pesados são as nossas reclamações, é a nossa falta de consciência que Deus está conosco. Quando você tem consciência que Deus está com você, tudo, irmãos, se torna melhor. Tudo se torna um aprendizado. É como uma pessoa que se machucou e ela está na fila para a cirurgia, vai demorar alguns dias, e ela aprende a controlar a dor. Ela aprende a controlar a dor. Sabe o que é isso? Domínio próprio. Eu me recordo que um primo sofreu um acidente de moto, fraturou uma das pernas, fui até visitá-lo, e eu perguntei: aí, primo, como é que você está? Deve estar uma dor horrível e tal. Ele falou: olha, os primeiros dias doeu muito, e ainda está doendo, mas eu estou bem melhor. Mas como? Você ainda nem foi operado? Eu aprendi a controlar a dor. Irmãos, quando ele falou isso, Deus falou comigo. E quando a gente coloca a nossa fé em Deus, irmãos, a gente aprende até a controlar as nossas dores. Aquilo que muitas vezes deixava a gente para baixo, quando a gente começa a buscar Deus, a gente começa a pegar aquilo que era um vilão, que era um monstro, que botava a gente para baixo, e a gente começa a colocar aquilo que era um monstro no lugar dele. É por isso que o apóstolo João diz o seguinte: que maior o que está em nós do que o que está no mundo. Quando você entende que Deus é com você, você começa a se levantar, você começa a colocar os seus sentimentos que tentam te controlar no lugar deles. Eu não estou legal, eu estou triste, mas a tristeza não vai me parar. A tristeza não vai ficar todo dia arrancando lágrima de mim. A tristeza não vai me amarrar numa cama. A tristeza não vai me amarrar num quarto. Eu vou levantar minha cabeça. Eu posso até não estar com vontade de dar gargalhada, mas eu não vou me entregar. Quando você entende que Deus está com você, meu irmão, o deserto passa até rápido. Agora, quando a pessoa não entende, aí o deserto se torna um monstro. O deserto, irmãos, não é o seu lugar de chegada. É apenas uma passagem. Ele tem data para começar e tem prazo para terminar. O deserto é uma escola. É só um caminho que o Senhor nos leva para nos moldar. Amém? E aqui em Mateus 4, já estou terminando, Mateus capítulo 4, no versículo 1 diz assim: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Olha para o pastor rapidinho. Irmãos, não foi o diabo que levou Jesus para o deserto, foi o Espírito Santo. Foi Deus que levou. Foi Deus que levou o povo de Israel pelo deserto. Foi Deus que levou o seu próprio filho. Apesar da Bíblia não estar organizada de forma cronológica, o capítulo 3, antes do capítulo 4, fala que Jesus foi batizado por João Batista, e quando levanta das águas, o Espírito Santo veio em forma de pomba na direção dele, e uma voz do céu que dizia: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Irmãos, antes de Jesus ter sido levado ao deserto, Deus testificou para todos que Jesus era o seu filho amado. E sabe qual foi a primeira tentação do diabo com Jesus? Se você é filho de Deus, transforme essas pedras em pães. E qual foi a resposta de Jesus? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra.
Você vê, eu já comentei isso aqui diversas vezes, que as histórias se repetem, só muda os personagens. Essas palavras aqui são as mesmas palavras do capítulo 8 de Deuteronômio. Ou seja, no momento da tentação, sabe o que Jesus falou? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O que ele está querendo dizer é o quê? De fato estou passando necessidade, de fato estou há 40 dias sem comer, mas o que tem me sustentado não são os nutrientes de uma comida. O que tem sustentado é uma palavra que eu ouvi há 40 dias atrás, que Deus é o meu Pai, que eu sou o seu filho amado, em quem Ele tem muita alegria. Essa palavra está sendo suficiente para me manter de pé, diabo. E não vai ser você que vai tentar gerar fé no meu coração por conta das circunstâncias. Me falta o pão realmente. O pão é o sustento, o pão é importante. Porém, mais importante que o pão é o que Deus pensa de mim. E Deus me chama de filho e diz que eu sou amado. Então, se eu sou amado, esse deserto ele vai acabar, ele vai passar. Ou seja, quando nós passamos pelo deserto, uma das coisas que Deus quer que a gente aprenda é depender de Deus. E uma outra coisa que Deus quer que a gente aprenda é nunca duvidar do poder de Deus. E nós somos tentados a duvidar do poder de Deus quando nós encontramos situações, circunstâncias que vão tentar fazer a gente desistir. Quando a gente começa a ver que está dando tudo errado, qual é o pensamento lógico que vai vir? Deus me abandonou, Deus não existe, Deus não quer nada comigo, Deus não vai me socorrer. Esse é o pensamento lógico. Mas, irmão, se você sabe quem é o seu Deus, não importa se te falta alguma coisa. Lembra que eu falei no início da mensagem? É melhor estar no deserto com a companhia de Deus do que estar vivendo aparentemente um sucesso sem Ele. O importante é Deus estar com você, meu irmão. Eu não estou desejando aqui luta para você não, porque você já tem um monte. O meu desejo, na verdade, é que nenhum de nós tivéssemos luta nenhuma. Mas a gente já tem, irmãos. E o que fazer no monte das dificuldades? Crer que Deus está conosco e que essa dificuldade ela vai passar. É só uma experiência. Ou seja, irmãos, foi Deus que levou Jesus pelo deserto para ser tentado pelo diabo, porque existia um propósito. Agora, olha o que diz no versículo 7. Versículo 5, perdão. Então o diabo transportou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. Olha só, irmãos, que divergência. Foi Deus que levou Jesus para o deserto. Foi Deus que levou o povo de Israel para o deserto. E olha o que o diabo fez. O diabo levou Jesus no pináculo do templo. Era o lugar mais alto de uma construção naquela época. Presta atenção nisso. Deus levou Jesus para o deserto, porém o diabo o levou para o lugar mais alto. Não chame de maldição aquilo que é Deus que está promovendo, porque nem todo sucesso que vai bater na sua porta é de Deus. Não chame de Deus aquilo que é do diabo. Olha, fulano está bem, né? Rapaz, Deus é com ele mesmo. As pessoas, elas são muito materialistas. Elas reduzem a Deus a essa miséria do mundo. Porque a maior riqueza desse mundo perto de Deus é uma miséria. O apóstolo Paulo diz que o homem e a mulher que espera no Senhor tudo que se diz respeito a esse mundo é o mais miserável. Irmãos, a maior riqueza desse mundo perto de Deus é a maior miséria. Deus é muito maior do que qualquer riqueza nesse mundo. Rapaz, Deus é com ele mesmo. Olha como é que ele está prosperando. Se for Deus que está prosperando, ele bem, porque o diabo engana muita gente também. Deus levou Jesus para o deserto, o diabo levou Jesus num pináculo do templo. Olha só que contraditório. Não chame de diabo aquilo que é Deus que está fazendo. Não chame de maldição aquilo que é Deus que está permitindo. Porque nem todo sucesso que bater na sua porta vai vir de Deus, não, tá? Não estou falando para você ser uma pessoa de mentalidade dura. Não estou falando que você não tem que estar aberto para prosperar. Não é isso que eu estou falando. Mas tem muita coisa que não é de Deus. Tem muita coisa que é engano. E aí o diabo levou Jesus até o pináculo do templo. Mostrou os mundos, mostrou as nações. Decorrendo os versículos aqui, falou que se Jesus se prostrasse aos seus pés e o adorasse, ele daria tudo. E aí você sabe o que Jesus falou? Que não deveria tentar a Deus, porque o diabo citou Salmo 91:11. O diabo falou, né? Só a Deus
adorarás, só a Ele se prostrarás. O que aconteceu? O diabo foi embora. A Bíblia diz que os anjos vieram e serviram o Senhor. O deserto acabou. A recompensa chegou. Irmãos, depois de todo um deserto, Deus tem um banquete para a gente. Resista aos desertos. Deus está preparando um banquete para você. Deus está preparando uma bênção para você. Mas você precisa ser resistente. Você precisa permanecer firme na palavra de Deus. Você precisa ter fé. Você precisa ter resiliência. Você precisa continuar no caminho. Porque no final de todo o deserto, Deus tem um banquete preparado para aqueles que chegam até o final da corrida. Jesus poderia ter sido interrompido no processo de Deus se ele caísse na tentação do diabo. Mas ele não caiu. O diabo tentou gerar dúvidas no coração dele. Ele venceu. O diabo tentou seduzir ele com as riquezas. Ele não caiu. E você? Quais são as tentações que o inimigo está trazendo? Quais são os atalhos que Satanás está tentando gerar? É muito melhor, irmãos, estar no deserto com Deus do que estar vivendo um sucesso sem Ele. Sem dúvida, Deus tem o melhor para nós. Mas eu não tenho dúvidas também que para a gente viver o melhor vai ser necessário, muitas vezes, a gente passar por um caminho chamado deserto. Porque é no deserto que o coração é revelado, é no deserto que nós somos libertos, é no deserto, irmãos, que a gente é moldado, é lapidado por Deus, para que a gente chegue na terra de Canaã, sem que nada venha prejudicar aquilo que Deus preparou. Amém? Volta para lá, para Deuteronômio no capítulo 8, para a gente poder orar. Deuteronômio capítulo 8. Pastor, estou passando pelo deserto. Você não está sozinho. Deus está com você. Deuteronômio no capítulo 8. Irmãos, Provérbios 17:1 diz o seguinte: melhor um pedaço de pão seco com paz e tranquilidade do que uma casa onde há banquete e há muitas brigas. Às vezes a gente está desejando algo que aparentemente é bom aos nossos olhos, mas é algo que Deus não tem para a gente. Ou talvez ainda não é o tempo de Deus para a gente. Então, irmãos, às vezes é melhor um pão seco com tranquilidade do que um lugar onde tem banquete, onde só dá briga, onde só tem contenda. E eu volto a falar de novo, vou retificar o que eu estou falando. Não estou falando para você ser uma pessoa negativa, não estou falando para você não desejar crescer, prosperar. Não é isso que eu estou falando, eu só estou falando para você tomar cuidado. Porque quem muito deseja alguma coisa, muito também atrai tentações. Por muitas vezes desejar algo bom, sem que a gente perceba, a gente acaba atraindo algumas tentações para tentar nos distrair do caminho certo, para a gente pegar um atalho. E muitas vezes o atalho é um engano, é uma armadilha. Agora, se a gente trilhar o caminho de Deus, irmãos, Deus vai nos honrar, Deus vai nos prosperar, Deus vai nos abençoar, porque nós temos um Pai. Você não é órfão, você tem um Pai. Você tem um Pai que te ama, um Pai que cuida de você. Só que muitas vezes vai ser necessário Ele nos corrigir. Vai ser necessário Ele nos levar por um caminho para que a gente possa amadurecer e nos tornar pessoas melhores. Amém, queridos? Deuteronômio no capítulo 8, versículo 6. E guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para temeres e andares nos seus caminhos. Porque o Senhor teu Deus te coloca numa terra boa, terra de ribeiros de água, de fontes e de abismos que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vides, de figueiras, de romeiras, terra de oliveiras, abundante de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez, amém? E nada te faltará nela, e terá cujas pedras são ferro, e cujos montes tu cavarás o cobre. E quando pois tiveres comido e fores fartos, louvará o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Ou seja, o que Deus está falando aqui? Depois que vocês passarem por todo um processo de transformação, de libertação, de desintoxicação, depois de ter sido peregrino no deserto, eu vou colocar vocês numa terra boa, onde não vai ter escassez, onde vocês vão ter riquezas,
onde vocês vão ter sustento para vocês, para os seus filhos, para os filhos dos seus filhos, onde vocês serão felizes, serão abençoados. E nessa terra vocês vão me louvar. Nessa terra vocês vão prestar culto para mim. O que Deus está falando? Eu vou cumprir o que eu prometi. E sabe o que Deus fez? Em Josué está escrito que de todas as promessas que Deus fez ao teu povo, todas elas Ele cumpriu. Quem tem promessa de Deus, diga amém. Ele vai cumprir as promessas na sua vida. Ele vai fazer. Não se espante na caminhada. Se apegue a Deus. Segure nas mãos de Deus. Você não está sozinho. Talvez você está passando por um momento de deserto. Levante a sua cabeça. Pastor, mas eu estou muito choroso, muito chorosa. Então chore. Chore. Chore, porque o dia da tua vitória vai chegar. E o dia de você sorrir vai chegar também. Agora seja paciente no deserto. Seja aluno no deserto. Se permita aprender. Esteja com o coração aberto para aprender. Esteja com o coração aberto para deixar Deus tirar algumas coisas que não prestam. Coisas que você nem sabe que tem em você, mas que está aí. E se não tirar de você agora, pode acontecer como Davi. Algo mal resolvido na vida de Davi, lá na frente, quando ele já era rei, criou uma armadilha para ele e ele acabou caindo. Então tem coisas que Deus quer tirar agora. Porque quando a gente chegar na terra da promessa, quando a gente chegar no tempo abundante de Deus, coisas mal resolvidas não venham ser, irmãos, legalidades para o diabo estragar o que é bom. Porque o que Deus tem para a nossa vida é muito bom, irmãos. E Ele vai cumprir o que Ele prometeu. A gente encerra a mensagem aqui falando novamente o que eu falei no início. Às vezes, irmãos, é melhor estar no deserto com Deus do que viver um falso sucesso sem Ele. Eu não sei qual é a fase da vida que você está vivendo. Se você está vivendo uma fase boa, amém. Glória a Deus. Desfrute dessa fase, seja fiel a Deus, glorifique a Ele. Agora, se você está passando por um deserto, continue glorificando a Deus. Continue sendo fiel a Deus. Esse deserto vai acabar. Agora, quando esse deserto acabar, que as bênçãos vier, que a chuva de bênçãos vier sobre a sua vida, o que vai vir? Que você continue temente a Deus. Que você continue grato a Deus, que você continue fiel a Deus. Não vire as costas para Ele. O deserto, irmãos, é só uma passagem, não é um fim, é só uma passagem. Teve dia para começar e também tem dia para acabar.